Olá, meninas! Sejam todas muito bem-vindas ao canal Sua Vida, Seu Dinheiro. Meu nome é Vânia Santos e aqui nesse canal nós falamos de como um bom planejamento, constância e escolhas alinhadas podem te trazer paz financeira. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todas vocês que estão inscritas aí no canal. Também a pedir já aquelas que não são inscritas que se inscrevam no canal, compartilhem e se aparecer o botão de hypar, você hypa esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas. E no conteúdo de hoje, nós vamos estar falando sobre o acompanhamento das nossas metas financeiras. Eu não sei se vocês já assistiram o vídeo onde eu falo o porquê de cada uma das minhas metas financeiras, mas se vocês não assistiram, eu peço que vocês vão lá, vou deixar fixado aí no primeiro comentário, tá? Vai lá acompanhar tudo direitinho. E aqui é a nossa primeira folha, onde a gente tem a parte das metas, onde eu coloquei um checkzinho no mês de janeiro, que foi aonde eu já fiz os primeiros aportes em cada uma das nossas metas. Porém, eu senti a necessidade de estar fazendo um acompanhamento um pouquinho mais detalhado. Por quê? Caso algum dia, eu não quero que isso aconteça, mas, por exemplo, eu coloquei, estipulei o valor aqui que eu vou estar investindo na minha reserva da tranquilidade, o valor de R$ 600 mensais. Deixa eu aproximar aqui para você poder ver direitinho. Aqui na minha reserva de tranquilidade, eu estipulei que eu estaria investindo o valor de R$ 600 mensais. Porém, se eu não conseguir fazer esse aporte, se o meu aporte for de R$ 500, aonde que eu vou anotar? Aqui a gente tem os campozinhos onde a gente vai estar colocando os cheques. E aqui um pouco mais abaixo, eu coloquei a expectativa que eu tenho de cada uma delas e, de fato, o que foi realizado. Só que para que isso aconteça, eu achei necessário eu fazer um acompanhamento um pouquinho mais detalhado. Eu vou afastar um pouquinho aqui e eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu resolvi fazer essa folha aqui, aonde nós vamos estar acompanhando mês a mês cada aporte, cada valor e o valor acumulado que nós temos em cada um deles. Então, aqui eu vou estar colocando qual é a minha meta, qual é o meu objetivo e o que de fato foi realizado. E depois a gente faz um resumo aqui, onde eu vou conseguir visualizar todas elas de uma única forma, tá bom? Aqui eu não vou colocar rendimentos, tá? Eu só vou colocar os valores que eu estou aportando. E esse vídeo de hoje vai ser com essa parte e também eu já vou estar fazendo os aportes lá no Binder. Por quê? Eu tenho bastante categorias, então eu acredito que fazendo o acompanhamento das metas e fazendo o vídeo depois de Cash Stuff com vocês, seria mais interessante eu dividir um pouco, até para o meu vídeo de Cash Stuff não ficar tão longo, porque eu tenho muitas categorias. Então, eu vou aproximar aqui. E vou colocar um pouco de lado. Fixou. Porque eu assim escrevo melhor. Então, qual é a nossa primeira meta aqui? A minha primeira meta é de atingir o valor de R$ 7.200. E qual é o objetivo dessa minha meta? É a minha reserva da tranquilidade. E aqui o realizado a gente só vai preencher quando de fato foi realizado. Ai, tava embaçado. Calma aí. Eu acho que ficou perto, mas ficou perto demais, né? Assim, acho que fica melhor. E aqui, o que eu vou fazer? Eu já vou escrever aqui o mês de janeiro, porque o mês de janeiro ele já foi realizado. E foi o aporte de R$ 600. E o valor acumulado foi o valor de R$ 600, porque foi o primeiro aporte do ano. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aportar o mês de fevereiro. Então, aqui em fevereiro, a gente vai aportar o valor de R$ 600, aonde a gente vai ter o acumulado de R$ 1.200. Minha caneta tá falhando. Eu acho que é porque eu uso muito essa caneta. Deixa eu pegar outra. A outra tá melhor. De R$ 1.200. Só que ficou muito esquisito porque ficou muito forte. Mas vai ficar assim. Então, eu vou fazendo com vocês mês a mês, tá? De cada uma das minhas metas. E eu também hoje vou estar colocando lá no meu cofrinho de cada uma das metas, tá? Eu tenho essas 4 metas aqui,
que são as minhas prioridades aqui neste ano. Essa daqui, ela está no cofrinho do Mercado Pago. Os investimentos, eles estão lá no Banco Inter, porque eu invisto em ações e fundos imobiliários. Então, não tem como isso daqui estar no cofrinho. Eu preciso, de fato, estar aportando lá, porque eles têm a parte toda de fazer a corretagem e tudo mais. Essa minha parte aqui do final do ano, esse meu investimento, ele está na minha caixinha lá do trabalho. E a parte dos aniversários também está na caixinha do Mercado Pago, tá bem? Então agora eu vou colocar aqui também a meta, que é a nossa segunda meta, que é de investimentos. Vocês estão vendo? Ai, meu Deus, escrevi no lugar errado. A nossa meta, o investimento devia ser aqui. Vou colocar aqui, eu vou apagar. Calma aí. Vocês me perdoem. Hoje eu trabalhei e a minha cabeça ficou bem lotada. O realizado a gente só vai escrever quando a gente terminar. Eu vou escrever aqui já o mês de janeiro. Gente, todas as minhas canetas estão falhando. E o fevereiro. E o mês de janeiro a gente já aportou o valor de R$300. Eu tô louquinha pra fazer um vídeo sobre os meus investimentos. Se você quer que eu fale um pouquinho sobre isso, deixa aqui no canal escrito que você quer que eu vou trazer esse vídeo. Eu tô bem perto já de atingir uma meta minha e eu tô muito feliz com isso, e com isso eu quero trazer esse vídeo aqui para vocês. Então aqui nos investimentos a gente vai ter no mês de fevereiro o valor acumulado de R$600. Eu vou colocar aqui o valor total, que vai ser de R$3.600, tá? Tá falhando muito a minha caneta, mas enfim. Deixa eu colocá-la de cabeça para baixo aqui, enquanto eu vou pular para outra folha. Então, essas minhas duas metas aqui, a gente já vai fazer esses investimentos lá no Biner também, deixar tudo bonitinho, tá? Deixa eu só deixar para cá. E agora a gente vai fazer das outras duas. Essa minha meta aqui, eu preciso acumular o valor de R$2.400. E qual é o meu objetivo? É o meu objetivo de final de ano. No mês de janeiro, eu já fiz meu aporte, que é no valor de R$200 mensais. Eu vou ter R$200. E no mês de fevereiro, eu vou fazer mais R$200. E vamos ter no acumulado R$400. Eu fico tão feliz quando a gente vai acumulando dinheiros assim. E a gente vai para a nossa meta de aniversários, que é uma meta de R$1.200, onde são para 4 pessoas. É o meu aniversário, do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, onde eu faço um aporte de R$25 cada, que dá o valor de R$100, tá? E o objetivo aqui são os aniversários. No mês de janeiro, já deu tudo certo. Quando a gente para olhar assim as nossas metas, eu fico tão feliz quando a gente vai realizando. E aqui a gente vai ter o valor de 200. E aqui eu não sei porque eu escrevi errado, mas enfim. Eu trabalhei muito hoje na minha cabeça, tá? Mas eu falei, não, eu preciso gravar o vídeo. Senão a gente não grava. Então ficamos assim, tá? As nossas metas. O que eu vou fazer aqui agora com vocês? Eu vou pegar e vou dar um checkzinho aqui também, tá? Cadê minha caneta verde? Por que eu vou dar um check? Porque eu vou colocar nas minhas caixinhas e vou fazer aqui com vocês o cash stuff dessas metas.
Então aqui, vou pegar aqui o dinheiro para vocês, que a gente vai contar agora, tá? 500, 700, 900, 1.000, 1.100, 1.200, que é o nosso valor aqui, tá? Deixa eu só somar para vocês verem. Olha, 600 mais 300 mais 200 mais 100. R$1.200. Então, vou pegar aqui o nosso binder, que é o nosso binder da tranquilidade. Ai, gente, eu achei tão lindo. Deixa eu afastar aqui. Ai, não é por aqui. Pronto. Olha como ficou lindo o meu binder, gente. Eu tô muito feliz com esse binder. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou investir os meus R$600 aqui, que é na minha reserva da tranquilidade. E a gente vai acumulando. Eu achei melhor fazer aqui do que fazer nesse cardzinho. Vou ser bem sincera. Eu vou até tirar eles daqui, porque eu fiz assim, tá vendo? Mas eu não gostei. Eu acho que de uma forma, pra mim, visual, onde eu posso enxergar o ano inteiro, vai ficar melhor. Até porque a minha intenção depois é eu estar em... Ai, meu Deus. Eu esqueci. É estar formando de fato o planner. É que eu estou fazendo o quê? Uma adaptação, gente. Eu estou me adaptando ainda à forma de eu poder estar me controlando aqui, tá? Então, quando eu tiver, de fato, tudo estruturadinho, eu vou trazer para vocês. Aqui a gente vai ter o valor de R$300 para os investimentos. E eu acho que assim o conteúdo vai ficar um pouquinho mais dinâmico, porque o meu vídeo de Cash Stuff vai acabar ficando menor. E a gente vai falar também sobre o acompanhamento das nossas metas, tá? Final de ano, que é R$100. E aqui eu peguei as notinhas erradas. Sabe por quê? Porque aqui, ó, final de ano, tá? Os aniversários não é nesse binder, é no outro. Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho e já volto. Calma aí que eu vou pegar outras notinhas. Voltei, meninas. 20, 40, 60, 80, 90 e 100, tá? Vou trocar aqui por essa, vou deixar essa aqui de ladinho. Porque essa minha meta aqui dos aniversários, ela é nesse meu binder aqui. E... Ai, meu Deus. Como ela é nesse meu binder, eu preciso de 25. De nota de 5 e de 20. Porque é para cada uma das caixinhas que eu tenho lá. Vou tirar isso daqui também, que eu acho que vai atrapalhar menos. As outras coisas podem ficar, mas esses daqui, como são metas, eu achei melhor fazer separado. Vou colocar aqui. Olha só, gente, já tô tão feliz, porque agora a gente tem já R$50. Olha isso. Eu já tenho R$50 em cada um. Ai, eu tô muito feliz. E aí eu achei tão interessante, eu fiz isso daqui também, olha. Tá vendo? Eu vi lá no canal da Cris Budget, e aí eu achei muito legal, e eu resolvi fazer pro meu. Porque aí eu sei onde tá. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu sei que eu vou precisar de umas outras caixinhas. O Mercado Pago só permite que você tenha 15 caixinhas. Vou aproveitar para arrumar esse dinheiro aqui. Ele só permite que você tenha 15 caixinhas. E eu já tenho as minhas 15 caixinhas. Então eu sei que eu vou ter que abrir uma caixinha lá no Nubank também. Então por isso que eu já fiz. Até para poder controlar. Então aqui, aniversário do meu pai. Eu tô tirando esse controle daqui porque isso daqui são metas que eu estabeleci. Então como esses meus itens aqui tem uma meta, acho mais interessante eu deixar assim dessa forma. Gente, eu tô muito feliz que eu já tenho R$50 em cada uma das caixinhas. Assim que eu terminar de gravar esse conteúdo, eu vou já lá colocar na caixinha do Mercado Pago, porque eu tava só esperando gravar o conteúdo para poder ir lá fazer isso. Ah, eu tô muito feliz com cada valor que eu tô guardando. R$50 eu já tenho. No final do ano, vou mostrar pra vocês quanto que eu vou ter em cada um deles. Então tá, então foi isso, tá? Hoje, aniversários, todas as minhas metas e ok.
E eu vou mostrar mais uma novidade para vocês, tá? Calma aí, não sai daí não. Então, nós aportamos aqui em todas as minhas metas nesse mês. Eu tô muito feliz. Ai, gente, eu fico muito feliz de vendo as minhas reservas, os meus objetivos, os meus investimentos, tudo crescendo. Eu passei por uma dificuldade financeira muito grande há uns anos atrás. E hoje, eu ter essa consciência, eu ter esse método de organização, para mim, é uma conquista muito grande. E o que acontece? Eu vi aqui também sobre algo que eu vou compartilhar aqui com vocês agora. É isso daqui. Sobre o acompanhamento do rendimento da conta. O que é isso? O que acontece? Eu vi aqui algumas meninas falando, eu não lembro, de fato, eu não lembro em qual canal que foi, que a menina ela falou que ela deixa o dinheiro dela lá rendendo e ela só efetua o pagamento das contas no dia do pagamento. Ou seja, ela recebeu agora e ela não sai pagando todas as contas dela. Vamos dizer, por exemplo, eu já recebi. E o meu dinheiro, ele está lá rendendo, em vez de eu estar pagando a minha conta que vence dia 15, dia 20. Eu tô tendo um lucro, digamos assim. E eu já fiz isso no mês passado, no mês de janeiro. E eu achei muito, muito interessante. Eu gostei bastante. O valor que eu adquiri com isso, eu deixei até uma caixinha no Mercado Pago. Por isso que minhas caixinhas, eu acho que lá se esgotaram. Eu vou deixar o print aqui na tela para vocês do valor que foi, tá? Que eu tive de rendimento. E eu resolvi acompanhar esse meu rendimento e resolvi fazer um acumulado no ano e provavelmente eu vou dar um destino. Então, o que acontece? Eu deixo o dinheiro lá rendendo na minha conta, tá? Não coloquei na caixinha. Eu deixei o meu dinheiro do meu pagamento lá rendendo na conta. O rendimento que eu tive com ele no mês de janeiro foi no valor de R$ 22,23. Eu vou deixar o print aqui para vocês. R$ 22,23 no mês de janeiro. E aí eu vou fazendo um acumulado desse valor também. Por quê? Eu abri uma caixinha no Mercado Pago e coloquei exatamente esse valor de R$ 22,23. Porque todo mês, ao final de cada mês, eu tô ficando já sem voz, porque hoje eu falei muito no trabalho e eu já gravei um vídeo e agora eu tô gravando outro. Mas enfim, vamos lá. Todo mês eu resolvi, no final do mês, fazer esse acompanhamento. Então, quando a gente chegar aqui no final do mês de fevereiro, eu vou ver qual foi o rendimento, vou colocar aqui e vou fazer o acumulado. E a gente vai ver, de fato, quanto que deu no final do ano, tá bom? Então, assim, eu achei muito legal. E quanto dinheiro que eu já não deixei, gente, na mesa. Quanto dinheiro que eu já não deixei aí, porque eu simplesmente recebia e eu tinha uma síndrome. Eu recebia o dinheiro estava na conta, eu tinha que pagar todas as minhas contas. E eu me sentia em paz quando eu fazia isso. Porém, eu vi que eu posso ter um rendimento, que eu posso ter um retorno até mesmo desse valor que eu deixo na conta. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Ficou melhor, né? Eu devia ter feito isso antes, mas enfim. Eu achei isso muito interessante, eu gostei bastante dessa dica, gostei bastante dessa ideia e eu pus em prática. E eu já gostei muito desse valor. Porque, por exemplo, quanto que eu já não deixei por aí sem ter feito essa estratégia? Então, eu vou fazer um acumulado. Imagina se todos os meses render esse valor de R$ 20. 20 vezes 12. Eu vou ter no final do ano R$ 240, somente porque eu paguei as minhas contas na data. Você tem noção disso? Então, assim, são estratégias financeiras que a gente, às vezes, não adota e que a gente está deixando dinheiro na mesa. A gente pode estar ganhando. Tem noção do que é R$ 240? Isso você já pode comprar alguma coisa, já pode comprar presente para alguém, você já pode comprar algo para você. Cara, é muito dinheiro, sabe? Que a gente, às vezes, acaba deixando na mesa. Então, eu gostei bastante. Deixa eu afastar. Eu gostei bastante dessa estratégia e eu vou fazer o acompanhamento aqui com vocês. Então, todas as vezes que eu vier aqui fazer o acompanhamento no início do mês da meta, que, por exemplo, no mês de março, eu vou vir fazer o acompanhamento das metas, tá? E vou fazer também os investimentos nas minhas caixinhas. Aí, a gente vai estar fazendo esse acompanhamento aqui sobre o mês de fevereiro, porque sempre eu vou ter que ter deixado lá o mês, né? Para poder fazer no mês seguinte. Eu não posso fazer o de fevereiro ainda porque ainda não acabou o mês, então eu não sei quanto rendeu. Mas é isso. Me digam se vocês utilizam essa estratégia ou se vocês são como eu e descobriram isso agora. Mas eu fiquei muito feliz com essa dica, fiquei muito feliz com essa estratégia, gostei bastante e já estou aplicando.
E se você já conhecia essa estratégia, me diz aqui se você já conhecia nos comentários. Se você não conhecia, me diz aí, hashtag não conhecia e vou começar a fazer. Porque isso é uma coisa muito boa. A gente está ganhando com o nosso próprio dinheiro. Gente, a gente tem que deixar o nosso dinheiro trabalhar pela gente. E eu só via isso de uma forma como se fosse nos meus investimentos. Mas não, a gente pode aproveitar todas as frentes que estão disponíveis, tá? Então, esse foi o conteúdo. Eu sei que ficou um pouquinho longo, mas é o início, né, de uma nova forma de eu estar documentando aqui o acompanhamento das minhas metas. Me digam o que vocês acharam desse conteúdo. Se aparecer o botão de hypar, você hypa esse vídeo. Dá um like aqui e um grande beijo e até a próxima. Tchau!